Existe uma prisão invisível que carregamos nas costas, célula por célula, objeto por objeto, desejo por desejo. Não tem grades de ferro nem muros de concreto, mas aprisiona com a mesma eficiência cruel de qualquer cárcere conhecido pela humanidade. É a prisão do mais. Sempre mais. Mais coisas, mais status, mais conquistas, mais reconhecimento, mais velocidade, mais barulho, mais likes, mais seguidores, mais compromissos, mais obrigações, mais peso. Vivemos sob a tirania silenciosa de uma palavra que se disfarça de progresso, mas funciona como algema. O mais nos foi vendido como sinônimo de sucesso, quando na verdade é o idioma da escravidão moderna. Aprendemos desde cedo que viver é acumular, que existir é possuir, que ser alguém é ter algo que os outros não têm. E assim crescemos perseguindo horizontes que recuam à medida que caminhamos, correndo atrás de satisfações que evaporam no instante em que as tocamos, empilhando conquistas que pesam como pedras sobre a alma. A sociedade nos ensinou a medir a vida pelo tamanho do armário, pela marca do carro, pelo número de zeros na conta bancária, pela quantidade de viagens que cabem no feed, pela velocidade com que consumimos experiências e descartamos momentos. Mas ninguém nos disse que cada coisa que adicionamos subtrai um pouco da nossa liberdade. Ninguém explicou que quanto mais temos, menos somos. Ninguém avisou que o preço do excesso é pago com a moeda mais valiosa que possuímos, a nossa própria essência. Olhe ao redor e veja o teatro do absurdo em que nos transformamos. Casas transbordando de objetos que nunca usamos, guardados em caixas que nunca abrimos, protegidos por seguros que pagamos religiosamente para manter seguro aquilo que nem lembramos que existe. Guarda-roupas lotados de roupas com etiquetas ainda penduradas, testemunhas mudas da nossa compulsão disfarçada de necessidade. Garagens abarrotadas, depósitos alugados, prateleiras que gemem sob o peso de coisas que um dia foram desejos ardentes e hoje são apenas poeira acumulada e arrependimento materializado. Compramos para preencher vazios, mas cada compra escava o vazio um pouco mais fundo. Adquirimos para nos sentirmos completos, mas cada aquisição revela com mais clareza a nossa incompletude. Acumulamos para construir identidade, mas sob a pilha de posses, a nossa verdadeira identidade sufoca e desaparece. As vitrines brilham com promessas sedutoras, enquanto os corações apagam lentamente, um desejo frustrado de cada vez. Os shoppings se erguem como catedrais da religião moderna, templos onde adoramos o Deus do consumo e sacrificamos nossa paz interior no altar das promoções imperdíveis. E caminhamos por esses corredores iluminados como sonâmbulos espirituais, procurando nos produtos a redenção que só pode ser encontrada no silêncio interior. Somos ricos de posses e miseráveis de presença. Temos tudo e não temos nada. Possuímos o mundo inteiro e perdemos a nós mesmos no processo. Mas o excesso não mora apenas nas coisas. Ele habita também nos nossos dias, nas nossas agendas, nas nossas mentes supersaturadas de informação e compromisso. Vivemos sob a ditadura da produtividade, onde cada minuto precisa ser rentabilizado, cada segundo otimizado, cada instante transformado em resultado mensurável. O calendário sangra de tantos compromissos que empilhamos sobre ele, como se a vida fosse uma prova de resistência e precisássemos provar a todo momento que somos dignos de existir. Corremos de uma obrigação para outra. Respiramos apenas nos semáforos, comemos em frente às telas, dormimos com o celular na mão e a mente no amanhã. A pressa se tornou nossa linguagem nativa, a correria virou sinônimo de importância e desacelerar passou a ser interpretado como fracasso. Quem para é fraco.
Quem hesita perde a vez. Quem ousa descansar é taxado de preguiçoso numa sociedade que confundiu a atividade frenética com propósito de vida. Enchemos os dias de tarefas para não encarar o vazio existencial que mora no centro de tudo isso. Nos ocupamos até a exaustão para não ouvir a pergunta que a alma insiste em fazer. Para quê? Para onde estamos correndo com tanta pressa? O que estamos perseguindo com tanta desesperança disfarçada de ambição? A resposta, quando vem, dói mais que qualquer ferida física. Estamos correndo de nós mesmos, fugindo do encontro com a nossa própria essência, evitando o silêncio onde moram as perguntas que temos medo de responder, e então adoecemos. Não apenas no corpo, que grita através de insônias crônicas, gastrites nervosas, enxaquecas tensionais, síndrome do pânico, depressão epidêmica. Adoecemos na alma, nesse lugar indefinível que a medicina não alcança e o dinheiro não compra. Uma doença sutil, silenciosa, que não aparece nos exames, mas corrói por dentro. É a doença do excesso. O cansaço existencial de quem carrega mais do que pode, acumula mais do que precisa, corre mais rápido do que aguenta. Nos tornamos estranhos de nós mesmos, turistas da própria vida, observadores distantes da existência que deveríamos estar vivendo com intensidade e presença. Olhamos para o espelho e não reconhecemos a pessoa que nos devolve o olhar. Quando foi que nos perdemos assim? Em que momento trocamos a autenticidade pela aprovação, a simplicidade pela ostentação, a paz pela performance, o ser pelo parecer? Vivemos para as redes sociais, curamos nossas vidas como se fossem vitrines, editamos nossas experiências para consumo público, transformamos momentos íntimos em conteúdo compartilhável, fotografamos o pôr do sol em vez de contemplá-lo, registramos a refeição em vez de saboreá-la. Anunciamos a felicidade em vez de senti-la. Porque na economia da atenção, o que não é visto não existe. E lentamente deixamos de existir para nós mesmos enquanto existimos cada vez mais para a validação alheia. Likes, comentários, compartilhamentos. As migalhas digitais que alimentam egos famintos enquanto a alma definha de inanição. A verdade nua e crua que nos recusamos a enfrentar é que o mais nunca é suficiente, jamais será. Porque o mais é um horizonte que se afasta, uma sede que se intensifica a cada gole, um buraco que se aprofunda a cada pá de terra jogada dentro dele. Quanto mais temos, mais queremos. Quanto mais conseguimos, mais nos sentimos insatisfeitos. Quanto mais alcançamos, mais distante parece a satisfação verdadeira. É a natureza perversa do desejo alimentado pelo consumo. Ele cresce se alimentando de si mesmo. Um monstro que engorda quanto mais o alimentamos, mas nunca fica saciado. A indústria da insatisfação descobriu há muito tempo o segredo da lucratividade perpétua. Basta convencer as pessoas de que elas são incompletas, inadequadas, insuficientes, que falta algo. Sempre falta algo. Um produto novo, uma conquista adicional, uma experiência a mais. E gastamos a vida inteira perseguindo essa completude que nunca chega porque ela não existe no reino das coisas. Não mora nas posses, não habita nas conquistas externas, não se esconde nos objetos de desejo. A completude, se existe, só pode ser encontrada no caminho oposto. Não na adição, mas na subtração. Não no acumular, mas no soltar. Não no mais, mas no menos. No essencial, no simples, no que realmente importa quando toda a superficialidade é removida e sobra apenas o núcleo irredutível da existência humana. Mas aqui mora o paradoxo cruel do nosso tempo. A simplicidade se tornou o luxo supremo. Numa sociedade que empurra o excesso goela abaixo, escolher o simples é um ato revolucionário. É nadar contra a corrente quando todos flutuam na direção do consumo.
É baixar o volume quando o mundo só conhece o grito. É parar quando todos correm. É soltar quando todos agarram. É ser quando todos querem apenas ter. A simplicidade assusta porque desmascara. Remove as camadas de proteção que construímos entre nós e o mundo, entre nós e nós mesmos. Revela que embaixo de toda a ostentação, de toda a pressa, de toda a acumulação compulsiva, somos vulneráveis, finitos, pequenos diante do mistério da existência. E há algo profundamente aterrorizante nessa nudez existencial, nesse despojamento de todas as muletas que usamos para nos sentir importantes, relevantes, valiosos, porque se retiramos as posses, o status, as conquistas materiais, o que sobra? Quem somos quando não somos aquilo que temos? Essa pergunta é tão assustadora que a maioria prefere não fazê-la. Prefere continuar acumulando, correndo, consumindo, distraindo-se de qualquer jeito para não encarar o vazio que pode ou não existir no centro de tudo. Mas os corajosos, aqueles que ousam enfrentar essa questão fundamental, descobrem algo surpreendente. Quando tudo é removido, quando todas as camadas de falso eu são descascadas, o que sobra não é o vazio temido, mas a essência, o ser puro, a consciência nua de existir. E essa descoberta vale mais que todos os tesouros do mundo. Viver com menos não é privação, é libertação. Cada objeto que soltamos é um peso a menos nas costas, uma preocupação a menos na mente, um grilhão a menos nos pés. Cada desejo não alimentado é uma corrente quebrada. Cada compra não realizada é um passo em direção à liberdade genuína. Porque tudo que possuímos também nos possui. Cada coisa que trazemos para dentro de casa traz junto a necessidade de mantê-la, organizá-la, protegê-la, limpá-la, preocupar-se com ela. O armário cheio exige decisão diária sobre o que vestir, multiplicando escolhas desnecessárias que esgotam a energia mental. A garagem lotada cobra espaço físico e mental, transformando o lar em depósito. As contas chegam mensalmente para cobrar o preço das coisas que já esquecemos que compramos. E lentamente, imperceptivelmente, nos tornamos escravos das nossas próprias posses. Trabalhamos para pagar por coisas que não precisamos. Alugamos depósitos para guardar objetos que não usamos. Compramos casas maiores para acomodar tralhas que não nos fazem felizes. É a escravidão moderna, sutil e aceita, até celebrada como sinal de sucesso. Mas há outra forma de existir. Existe a possibilidade radical de viver apenas com o essencial, de habitar espaços respiráveis, de possuir somente aquilo que serve, que agrada, que tem propósito e significado, de cultivar a leveza que vem quando paramos de carregar o desnecessário, de experimentar a paz que nasce do desapego, a liberdade que floresce na simplicidade, a clareza mental que emerge quando o espaço físico reflete espaço interior. A desaceleração é o antídoto para a era do esgotamento. Não é preguiça, não é conformismo, não é desistência. É consciência, é a recusa corajosa de sacrificar a vida no altar da produtividade. É a decisão radical de que existir vale mais que produzir, que ser humano não é sinônimo de ser eficiente, que há valor intrínseco na contemplação, no ócio criativo, no tempo perdido, que na verdade é o único tempo verdadeiramente ganho. Desacelerar é permitir que a vida aconteça no seu ritmo orgânico, respeitando os ciclos naturais de ação e repouso, trabalho e descanso, fala e silêncio. É resgatar a humanidade numa época que nos quer transformar em máquinas de performance perpétua. É lembrar que antes de sermos produtores, consumidores profissionais, somos seres conscientes dignos de experienciar a existência sem a obrigação constante de monetizá-la, otimizá-la, transformá-la em resultado quantificável. A beleza no inútil, a sabedoria no improdutivo,
a graça no que não serve para nada, além de nutrir a alma, caminhar sem destino, observar as nuvens, ouvir o silêncio, sentir o vento na pele, contemplar o vazio. Esses atos aparentemente insignificantes são, na verdade, os gestos mais revolucionários numa cultura que só valoriza o mensurável e o rentável, porque neles reside a reconexão com o essencial, o retorno à presença pura, o reencontro com a parte de nós que existe além das funções sociais e das obrigações econômicas. A parte que simplesmente é, sem precisar justificar sua existência através de conquistas e acumulações. Há uma paz profunda esperando do outro lado dessa transformação. Uma paz que não depende de circunstâncias externas, que não flutua ao sabor das conquistas e perdas, que permanece intocada em meio ao caos do mundo. É a paz que vem de saber o que realmente importa, de distinguir o essencial do supérfluo, o significativo do vazio, o verdadeiro do ilusório, de viver alinhado com valores que transcendem o material e o temporal, de escolher conscientemente o simples num mundo que empurra o complicado, de optar pela lentidão num planeta viciado em velocidade, de cultivar o silêncio interior enquanto o barulho externo ensurdece. Essa paz não é dada, é conquistada. Exige coragem para romper com padrões impostos, disciplina para resistir às tentações constantes, sabedoria para discernir entre o que alimenta e o que drena. Mas quem a encontra descobre que trocou as correntes de ouro pela liberdade verdadeira, que abandonou a prisão luxuosa do excesso pela simplicidade libertadora, que largou o peso esmagador do mais para abraçar a leveza sustentável do suficiente. E nessa descoberta, algo fundamental se transforma. A ansiedade crônica dá lugar à serenidade presente. O vazio existencial se preenche de significado genuíno. A correria cede espaço à contemplação. O barulho mental silencia para que a voz da sabedoria interior possa finalmente ser ouvida. E a vida, que antes era uma perseguição desesperada atrás de ilusões douradas, se revela como ela sempre foi, um presente precioso que merece ser vivido com presença plena, gratidão constante e simplicidade consciente. A revolução silenciosa já começou. Não nos noticiários, não nas manchetes, não nos movimentos barulhentos que tomam as ruas, mas nos corações e nas mentes daqueles que ousam questionar, que recusam a narrativa imposta, que escolhem deliberadamente a contramão numa rodovia de sentido único. São os minimalistas numa era de acumulação, os lentos num mundo de pressa, os silenciosos em meio ao grito coletivo, os simples numa sociedade de ostentação. Eles não gritam seus manifestos, não carregam bandeiras, não marcham em protestos. Sua revolução é mais sutil e, por isso mesmo, mais perigosa para o sistema que lucra com o excesso. Eles simplesmente param de participar, param de comprar o que não precisam, param de correr atrás do que não importa, param de acumular o que só pesa, param de competir numa corrida que não leva a lugar nenhum. E nessa parada, nessa recusa gentil, mas firme, reside uma potência transformadora imensa, porque cada pessoa que acorda desse transe coletivo é uma fagulha de consciência que pode acender outras. Cada escolha pela simplicidade é um voto contra a tirania do mais. Cada vez que optamos pelo essencial, em vez do supérfluo, pelo ser em vez do ter, pela presença em vez da performance, estamos desenhando um novo mundo possível. Um mundo onde o valor das coisas não é medido pelo preço, mas pelo significado. Onde o sucesso não se conta em posses, mas em paz interior. Onde a riqueza verdadeira é ter tempo, não coisas. Liberdade, não conquistas. Consciência, não distração. Esse mundo não virá de cima para baixo, não será decretado por governos nem implementado por corporações.
Ele nasce de dentro para fora, uma escolha consciente de cada vez, uma vida transformada por vez. E começa agora, neste instante, com você. Com a decisão corajosa de viver diferente, de ser livre, de escolher finalmente o simples que sempre prosperou em silêncio, esperando pacientemente que acordássemos da ilusão coletiva e lembrássemos: já somos completos, já somos suficientes, já somos livres, sempre fomos, só precisávamos soltar o excesso para perceber.